Ou seja, o fato de que o homem seja capaz de compreender aspectos, pelo menos, desta ordem, ou de compreendê-la em termos muito genéricos, tá certo? Faz parte da própria ordem. Isso quer dizer o seguinte: o universo não é incompreensível, mas também não é totalmente administrável. Não é isso? Então, você permanecer fiel à ordem objetiva, ainda que você não a conheça. Você não precisa saber nada a respeito dela, basta você saber que ela existe. É o que você percebe, vamos dizer, na experiência que nós falamos da presença do ser. Essa experiência, ela basta, por exemplo, você tirar de uma vez por todas a ilusão de que a sua mente ordena os dados do exterior. A sua mente, se ela for privada da presença do universo objetivo, inclusive do universo físico, durante uma única fração de segundo, ela se desmantela. Por exemplo, vocês sabem o que acontece com os experimentos de privação sensorial. Você prende o sujeito dentro de um lugar onde não chega som, não chega luz, tá certo? E onde não basta privar de luz e som durante X tempo. A cabeça do sujeito esfarela. Basta essa experiência para você entender, a sua mente não ordena nada. Nada, 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 nada. A sua mente se organiza a si própria a partir de padrões que lhe chegam do exterior, que lhe chegam do universo efetivamente existente, da ordem do ser. Como já dizia Platão e Aristóteles. Existe a ordem do ser e nós podemos recebê-la, percebê-la, recebê-la e nos amoldarmos a ela. Se você permanecer fiel a isso, parcelas dessa ordem vão se revelando a você na medida das suas necessidades. Quando, por exemplo, Stephen Hawking, ele diz o seguinte: o nosso propósito é obter uma descrição completa do universo existente. Ele está absolutamente louco. O que significa uma descrição completa? No instante que você terminou a sua descrição, param de acontecer coisas. E se tiver alguma pergunta que você não lembrou de fazer? A capacidade de fazer perguntas vai acabar? Quer dizer, a descrição completa significa assim, a resposta universal a todas as perguntas. Nenhuma pergunta mais é concebível. Ou seja, toda essa atividade dessa ideologia científica é baseada na ideia, vamos dizer, da descrição total, do conhecimento total e do controle total. Essa ideia é eminentemente psicótica. Ela não é realizável, mas ela é vendável aos seres humanos. E ela pode exercer, vamos dizer, fascínio e terror sobre as pessoas. Se você se deixa fascinar ou aterrorizar por ela, você é mais um trouxa. Porque hoje, por exemplo, quando eu leio esse trecho do John D. Burnham, a gente começa a dar risada. Mas veja, na década de 30, que na Inglaterra foi chamada a década marxistizante, todo mundo era obrigado a ser marxista na Inglaterra, aquilo parecia uma coisa muito lógica. E se o Burnham falou, todo mundo tem que aceitar. Ninguém riu da cara dele. Mesmo quem não concorda, não ri. Hoje a gente já pode rir. E essas pretensões, como Stephen Hawking ou Richard Dawkins, por exemplo, Richard Dawkins diz o seguinte: essa mulher fez uma coletânea de textos assim, da teratologia científica monumental. Mas ele diz o seguinte, ele diz que, olha, agora que nós temos a biologia, sobretudo como praticada pelo Dawkins, nós não precisamos depender mais da superstição para responder perguntas como, por exemplo, qual é a finalidade da existência, o que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, a biologia nos promete responder todas essas coisas. Agora, pergunto para um biólogo, por que existem as pedras? Eu não creio que isso dependa da biologia. Mas, quer dizer, essa pretensão da explicação de tudo, ela em si mesma é psicótica e ela prova, vamos dizer, um nível de ignorância das questões elementares, mas tão imensamente grande, que isso é claro que é uma forma nova de barbarismo. Né? Quer dizer, o indivíduo que não entenda, quer dizer, que a ignorância com relação a partes imensas da realidade faz parte da estrutura da realidade, ele não entendeu nada. Veja, o homem é um ser finito, ele dura um certo tempo. Vamos dizer, para ele obter um conhecimento de tudo, ele precisaria ter uma vida infinita, evidentemente. Porque o que significa assim, você ter um conhecimento total durante uma fração de segundo? Significa não ter conhecimento nenhum. Eu tive uma visão do todo, e depois eu esqueci. Que todo é esse? O todo que durou só aquela fração de segundo, portanto ele é só uma fração. Ou seja, não é compatível com a estrutura da existência humana a descrição total da ordem cósmica. Não é compatível. A ordem cósmica existe e ela se revela para nós alguns aspectos conforme a nossa necessidade e conforme a conjuntura do momento. Quer dizer, você entrevê, você tem alguns clarões que mostram
o que? O todo? Não. Aquilo que você está precisando saber no momento. E isso é tudo o que nós podemos aspirar. Isso significa que a verdadeira relação do ser humano com a ordem universal tem que ser, vamos dizer, uma ordem de uma relação de confiança e paciência e modéstia. Isso é tudo o que é possível fazer. Mas isso aí, Sócrates, Platão, já sabiam. Como é que esses caras puderam esquecer? E essas pessoas que não são capazes sequer, né, como Dawkins, por exemplo. Dawkins não é capaz de ler um livro de Santo Tomás de Aquino. Ele não, eu já asseguro para vocês, ele não é capaz de acompanhar o raciocínio de São Tomás de Aquino ao longo da Suma Teológica. Não é capaz. Como é que um sujeito desse aparece com a ideia de que ele agora vai ter todas as explicações sobre a finalidade da vida, etc, etc. Significa que nós descemos a um nível de barbarismo que há apenas alguns anos era absolutamente inaceitável. Exceto, vamos dizer, na Inglaterra, no período marxistizante. Ali os caras aceitavam isso. Mas se você dissesse essas coisas em outros lugares, todo mundo ia saber que você é um idiota. Porque nem os escritores de ficção científica tinham essa pretensão. Se você disser que todos os processos que acontecem no mundo, tá certo, emergem da matéria, então você vai ter que dizer que este conhecimento que você tem da matéria também emerge da matéria. Mas esse conhecimento em si mesmo não é material. Então a matéria está agindo imaterialmente. Quer dizer, no primeiro passo que você dá com esse conceito, você já esbarra em absurdidades. Agora, se você fizer a lista das metáforas e figuras de linguagem que são usadas na ciência, Mary Bidgley aqui, ela cita uma lista. Por exemplo, o conceito de informação. O ADN passa a informação. Eu digo, peraí, ele é uma estação de rádio? Ele é um livro? Ele é um ser humano falante? Não, então você quer dizer que aquilo que o ADN está passando não é exatamente uma informação, mas é algo que se parece com uma informação. Então você está designando a coisa por uma analogia. Vamos tornar isso mais preciso. Fala, não há como, meu filho. Você vai continuar operando com essas figuras de linguagem. Então é o seguinte, quando a ciência efetivamente conhece algum processo da natureza objetiva, ela conhece porque há uma equivalência, há um diálogo entre a inteligência humana e a estrutura da realidade objetiva. Não é que tem um caos do lado de fora e a sua mente põe ordem. Fala, peraí, se você é um componente da ordem do real, e a ordem do real é um caos, como é que esta parte especificamente conseguiu botar ordem na outra? Como é que a parte conseguiu colocar ordem no todo? Quer dizer, se o mundo é um caos, a sua mente teria que ser um caos também. Então, quer dizer, alguma correspondência, algum diálogo existe. Esse diálogo é necessariamente incompleto. Não só por causa das famosas limitações da nossa mente, tá certo? Mas porque a incompletude faz parte da própria natureza do real. A ordem cósmica jamais pode ser completa, porque estão acontecendo coisas o tempo todo. Uma coisa só está completa no fim. Então, o princípio de incompletude, tá certo? De imperfeição, está imbricado na própria existência da ordem natural. A ordem natural não pode ser perfeita, porque perfeito só Deus. Perfeito só o infinito. O finito nunca pode ser perfeito. Perfeito quer dizer aquilo que está acabado, está fechado. Tá certo? O infinito pode ser perfeito sem ter fim. Agora, o finito não. Se ele tem fim, é porque acabou. Vamos dizer, essas experiências fundamentais que nos revelam parcelas, tá certo? Relances da ordem natural, elas têm uma correspondência, tá certo? Com a realidade. Porém, essa correspondência nunca é perfeita. E por isso é que nós precisamos sempre das figuras de linguagem. Nós entendemos uma coisa por outra, por uma semelhança, mas essa semelhança não pode ser total, porque se fosse semelhança total seria igualdade, identidade. O que é uma analogia? É uma síntese de semelhança e diferença. Tudo que nós entendemos por isto. Por quê? Porque a nossa mente é imperfeita e não consegue captar a perfeição inteira da ordem natural. Não, porque a própria ordem natural é assim também. A própria ordem natural tem similaridades, tem ambiguidades, tá certo? Porque ela não é uma perfeição infinita. Então isso quer dizer que a própria inadequação, vamos dizer, dos nossos conhecimentos é uma forma de adequação. A adequação dos nossos conhecimentos ao mundo exterior que nós descrevemos, ela é uma adequação imperfeita que revela a própria imperfeição
da ordem real existente. Tá certo? Então, a existência, o uso de metáforas, de figuras de linguagem, então, não depõe contra o conhecimento, não depõe sequer contra a própria ciência. Né? Agora, depõe contra o cientista que acredita que tudo que ele está falando é literal. E que acredita que a atividade dele, né, por ser mais exata, etc., etc., é infinitamente superior à de um poeta ou de um dramaturgo, quando não é. É exatamente a mesma atividade. Quando aumenta, vamos dizer, a perfeição das medidas, tá certo? Ela não aproxima você da realidade. Por quê? Porque você está, vamos dizer, apenas usando procedimentos matemáticos para tornar a sua analogia, a sua figura de linguagem mais expressiva. Não te aproxima do real. Uma lei de física não é mais real do que um verso de Camões. Em sentido nenhum do mundo.